Sabe aquela sensação, né? Aquela coisa super estranha de estar vivendo um momento pela primeira vez, mas com uma certeza bizarra de que aquilo já aconteceu? Pois é, isso é o famoso déjà vu. E hoje a gente vai tentar entender o que exatamente acontece no nosso cérebro quando essa falha na Matrix nos visita. Vão nessa! Olha só essa citação do livro Ardil 22. Ela descreve, nossa, perfeitamente essa sensação. É exatamente isso. Uma coisa que dura segundos, é meio oculta e te deixa com a pulga atrás da orelha. É uma experiência tão difícil de botar em palavras que, por séculos, ela fascinou todo mundo, de artistas a cientistas. É como tentar pegar fumaça com a mão, uma memória que a gente sabe que não é real. Então, para a gente começar a desvendar esse mistério de verdade, precisamos sair um pouco do campo da sensação e entrar de cabeça na ciência. E bom, em qualquer investigação que se preze, o primeiro passo é sempre o mesmo: definir exatamente do que a gente está falando. Ok, essa definição parece um pouco formal, né? Impressão subjetivamente inadequada de familiaridade. Mas vamos traduzir isso. A palavra-chave aqui é inadequada. Sabe por quê? Porque é aí que mora o conflito todo do déjà vu. É como se uma parte do cérebro gritasse: "Ei, a gente já viu isso", enquanto outra parte, a consciência, responde: "Não, de jeito nenhum, isso é impossível". É essa briga interna que torna a experiência tão esquisita. E é super importante não confundir as coisas. Déjà vu não é um flashback, tá? Flashback é quando se revive uma memória que aconteceu de verdade. E também não é o oposto dele, o jamais vu, que aliás é outra coisa bizarra. Imagina olhar para um lugar que você conhece como a palma da mão e de repente não reconhecer nada. Isso é o jamais vu. O nosso foco aqui, o déjà vu, é especificamente sobre essa familiaridade que não deveria estar ali. Mas olha, essa vontade de entender o déjà vu não é de hoje, não. Muito antes de existir ressonância magnética e exames cerebrais, o pessoal já quebrava a cabeça tentando explicar essa falha na nossa percepção da realidade. Essa busca por um nome foi longa, viu? Lá pelo ano 400, Santo Agostinho já tinha sacado algo parecido chamando de falsas memórias. Aí pulando para 1844, um psiquiatra chamou de sentimento de pré-existência, que soa bem místico, né? Foi só lá no finalzinho do século XIX, em 1896, que um médico francês, o F.L. Arnauld, deu o nome que pegou, déjà vu. E o motivo foi genial. Ele chamou de já visto porque, na real, ninguém fazia a menor ideia do que causava aquilo. As primeiras tentativas mais científicas de explicar isso vieram da psicologia. E muitas delas partiam de uma ideia que, vamos combinar, é bem fascinante. A de que por 1 milissegundo, o nosso cérebro meio que dá uma rateada, perde o sincronismo consigo mesmo. E olha só que ideias criativas surgiram. Tinha a tal da diplopia mental, que seria tipo uma visão dupla da mente. A informação chegaria 2 vezes com um atraso mínimo. Outra ideia era que os 2 lados do cérebro, o direito e o esquerdo, saíam de compasso por um instante. E tinha até a teoria do gravador, que é ótima. Imagina que o cérebro estaria gravando uma nova experiência e, ao mesmo tempo, por engano, apertando play como se fosse uma memória antiga. Tudo junto, na mesma hora. Bom, mas aí veio outra linha de pensamento completamente diferente. A turba da psicodinâmica, com Freud à frente, claro. Para eles, o buraco era mais embaixo. A explicação não estava na fiação do cérebro, mas sim nas profundezas do nosso subconsciente. Para Freud, por exemplo, o déjà vu era um gatilho para um desejo ou uma fantasia que a gente reprimiu. Já outra teoria, a de um cara chamado Oberndorf, é bem curiosa. Ele dizia que era um mecanismo de defesa. Tipo, no momento de estresse, o cérebro te dá essa sensação de familiaridade para te acalmar. É como se ele dissesse no seu ouvido: calma, você já passou por isso antes, deu tudo certo e vai dar tudo certo de novo. Uma forma de autoconforto, né? Tudo isso é muito interessante, mas ainda era tudo no campo da teoria, né? A grande virada de chave, o momento eureka, só veio quando a tecnologia finalmente nos deu a chance de espiar dentro do cérebro em funcionamento. Aí sim a gente começou a caçar a origem real, neurológica, do déjà vu. E para entender o que os cientistas descobriram, a gente precisa conhecer os personagens principais dessa história. Pense assim, o lobo temporal é quem recebe as informações, quem vê o que está acontecendo. O hipocampo é o nosso HD, onde a gente guarda as memórias. E a amígdala é a que dá o tempero emocional para tudo isso, que diz se uma memória feliz, triste ou assustadora. Essa imagem aqui é perfeita para a gente entender a teoria mais aceita hoje. Olha ali no modelo A, o caminho normal. A informação entra, é processada, armazenada e ganha uma emoção. Tudo em ordem, bonitinho. Agora, olha o que o modelo C mostra, que seria o déjà vu. É como se acontecesse um pequeno curto-circuito. Uma faísca errada em qualquer ponto dessa rede. No lobo temporal, por exemplo, faz o sistema todo disparar ao mesmo tempo.
O resultado, uma cena que está acontecendo agora, é processada pelo cérebro como se fosse uma memória antiga. É uma confusão de sinais, basicamente. E o mais impressionante é que isso foi provado na prática. Em alguns estudos, cientistas conseguiam induzir o déjà vu em pacientes. Eles estimulavam com um eletrodo bem fininho exatamente essas áreas do cérebro e, de repente, os pacientes relatavam: "Nossa, estou sentindo aquela sensação de já ter vivido isso." Eles conseguiam basicamente ligar e desligar o déjà vu como se fosse um interruptor. Essa foi a prova final de que a origem do fenômeno estava ali, bem no centro da nossa rede de memórias. Ok, já entendemos a ciência por trás. Mas agora vem a pergunta que não quer calar. Ter déjà vu é normal ou é sinal de que tem alguma coisa errada? É uma falhinha boba ou um sinal de alerta? E a resposta para a imensa maioria de nós é: relaxa. É super normal. Dá uma olhada nesse número: 96%. Quase todo mundo. É a estimativa de pessoas saudáveis que já tiveram um déjà vu. Então, longe de ser um problema, é uma experiência humana incrivelmente comum. Na maioria esmagadora das vezes, é só o cérebro dando uma engasgada momentânea. Nada mais. Mas é sempre bom saber diferenciar as coisas, né? O déjà vu do bem, o normal, é aquele que acontece de vez em quando, dura só uns segundinhos e, o mais importante, a gente sabe que é esquisito. A gente pensa: ué, que estranho, e a vida segue. Agora, quando pode ser um sinal de alerta? Geralmente, quando ele se torna muito frequente, dura mais tempo e, principalmente, vem junto com outras coisas, tipo uma sensação de medo ou até sintomas físicos. Então, dá pra gente pensar num checklist bem simples. Primeiro, a experiência é rapidinha e acontece muito de vez em quando? Então, 99% de chance de ser normal, vida que segue. Segundo, ela está vindo junto com muita ansiedade ou sintomas de depressão? Talvez valha a pena conversar sobre isso. E terceiro, está acontecendo toda hora, dura um tempão ou vem com sensações estranhas? Aí sim, nesse caso, é uma boa ideia procurar um médico para investigar. No fim das contas, o que é o déjà vu? Uma falha inofensiva na memória? Ou uma janela que se abre por um segundo e nos deixa espiar como o cérebro monta a nossa realidade? É um dos bugs mais fascinantes do nosso software mental. Um lembrete de como nossa percepção do tempo e da realidade é uma construção incrivelmente complexa e, às vezes, um pouquinho frágil. E isso, por si só, já é algo incrível para se pensar, não é? Gostou do conteúdo? Curta, se inscreva e compartilhe.